Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. E hoje essa aula, na verdade, vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu quero utilizá-la para apresentar um novo projeto que temos por aqui. Ele será lançado, inclusive, na segunda-feira, tá? Logo de manhãzinha ele estará disponível. E eu vou explicar hoje para vocês como ele vai funcionar. E também vou dar alguns spoilers que também já serão dicas de recurso para vocês utilizarem aí na clínica de vocês, tá? O nome do nosso mais novo queridíssimo produto é o Recurso para Crianças. Nesse produto, vocês terão acesso a um combo, né, de recursos prontos para utilizarem com as crianças na clínica, né, na prática clínica de vocês. E nós temos recursos muito legais, eu vou explicar um pouquinho sobre eles. E eu vou explicar um pouquinho também como que vai funcionar, né? No momento que você adquirir esse combo, né? O que você vai ter acesso e como será esse acesso, tá? Então, vou começar um pouquinho falando sobre os recursos. Por que eu tive essa ideia, tá? Primeiramente, recentemente eu postei no store do Instagram sobre um bingo dos sentimentos que eu utilizo na época das festas juninas aqui. Então, eu deixo ele guardadinho e eu só tiro na época de maio, junho, julho ali. E aí tem esse bingo, né? Tem umas bandeirinhas assim decoradas. E eu faço, né, o bingo dos sentimentos, que é basicamente a gente vai tirando os numerozinhos e cada número é um sentimento. E a gente fala sobre esse sentimento, né? Tem várias maneiras da gente utilizar. Tem a prenda no final, né? Que geralmente aqui eu coloco uma massinha, um copo de festa junina, algo voltado mais para esse tema, que a gente enfeita, né? A clínica de festa junina. Tem os espantalhos, os chapéuzinhos, né? Então eu tento deixar o mais temático possível e acabo dando algumas prendas voltadas para esse tema também. Só que eu só uso isso nessa época do ano. É um recurso bem específico para esse tema do ano. E aí, o que eu pensei? Nós temos várias comemorações ao longo do ano. E quando a gente trabalha com crianças, nós estamos lidando, né, com essas comemorações em vários ambientes. Tem família que comemora, nós temos a escola que comemora, né? Então, a gente vai estar... a criança, né, ela vai estar nesse meio de uma maneira muito significativa. E por que não a gente conciliar, né, dentro da terapia, essas experiências que ela vivencia no campo, né, dela. E eu acho que faz todo sentido a gente unir, né, tanto o que acontece no externo quanto no interno, né? Então eu acho super legal a gente trazer essas temáticas para dentro da clínica. Então eu pensei, né, em desenvolver alguns recursos que a gente pudesse trabalhar em épocas específicas do ano. Então a gente vai ter recurso para o carnaval, recurso para volta às aulas, recurso para Páscoa, recurso para a festa junina, recurso para o Dia das Crianças, recurso para o Natal. E também tem alguns recursos para situações específicas, como, por exemplo, primeiro dia da terapia, sessão com o irmão, sessão com a irmã, sessão com a família, né, para sessão conjunta. Então, tem alguns recursos específicos, sabe, temáticos. E tem também um kit bem legal para a sessão cinema. Então, eu tentei focar, sabe, em desenvolver, assim, recursos fora do habitual. Claro que tem recursos gerais também para trabalhar as emoções, mas busquei fazer uma coisa diferente, tá? Para que realmente fosse algo novo, né? Que vocês talvez não estejam tão habituados assim. Eu amei como ficou, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ficou muito legal. E aí, ao adquirir, né, o combo, vocês terão acesso a todos esses recursos. E como que vocês terão acesso a todos eles? Vocês vão adquirir pela plataforma da Hotmart. E aí, quando vocês forem, né, ter acesso ao curso, o acesso é de 6 meses. Então, tentem baixar e assistir as aulas o quanto antes. Quando vocês forem ter acesso, vocês vão perceber que está dividido por módulos. Eu dividi por temas esses módulos, tá? Então, a gente tem o módulo 1, que é a introdução. Eu dou algumas dicas de como eu gostaria que vocês, né, assistissem as aulas, né? Explicasse ali, onde eu explico, né, na verdade, todos esses recursos.
Então, dou algumas orientações nesse primeiro módulo e depois cada módulo vai ser sobre uma temática diferente. Então, temos, por exemplo, o módulo da festa junina. E aí tem uma aula explicativa sobre todos os recursos da festa junina. E abaixo da aula tem lá, né, os documentos para vocês baixarem, tá? Então tá bem tranquilo de compreender. E eu achei super interessante fazer essa aula para que ficasse bem claro como cada um é utilizado dentro da sessão. Os recursos, eles são muito simples, gente, muito fáceis de serem compreendidos, tá? No entanto, eu achei legal a aula, até porque eu falo pelos cotovelos e eu amo falar sobre esse tema. Então, na aula, além, né, de explicar o recurso em si, eu já começo a te dar dicas de mais coisa. Eu até dou dicas de como dar um upgrade, sabe, no recurso. Por exemplo, nós temos um recurso na festa junina que é a bandeirinha das emoções. E ele tá todo pronto, super bonitinho, uma graça. E aí eu já dou dica de como vocês podem utilizar ele, dando um upgrade de fazer bandeirinha de verdade na sessão, pendurar as bandeirinhas, sabe? Linkando com essa atividade. Então, assim, eu vou dando algumas dicas de como vocês podem incrementar ainda mais algumas práticas para que esse recurso se torne ainda mais legal, sabe? Ainda mais interessante para a criança. E a gente fala também da importância, né, dos recursos, que o recurso é um coadjuvante, né? Eu explico um pouquinho sobre isso lá na introdução também. Então tem bastante coisa legal nas aulas. Então acho que vale super a pena vocês assistirem, tá? Não baixem só ali sem assistirem as aulas também, que eu acho que vai agregar muito para vocês. E claro que eu vou dar alguns spoilers por aqui, né, sobre o que vocês vão encontrar. Eu comentei que tem um recurso, né, do primeiro dia de terapia. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu primeiro dia da terapia. É um recurso onde a gente monta com a criança, né, algumas informações que nós geralmente abordamos nessa primeira sessão, que é o motivo da criança estar em terapia, o que nós faremos juntos por aqui, né? Claro que a gente não vai aqui colocar um plano de ação, né? Mas a gente vai brincar, a gente vai jogar, a gente vai colorir. Você pode até já ir investigando os interesses da criança nesse momento. E temos também os combinados, né? Nós temos alguns combinados que fazemos no primeiro, né, momento com a criança, para que a gente tenha um bom processo, né? Quais são esses combinados? Eu falei um pouquinho sobre na primeira sessão com a criança, tem um vídeo aqui no YouTube. Mas basicamente, né, a gente não se machucar, manter a sala organizada, né, respeitar os horários, enfim, coisas que a gente precisa estar tendo de combinado, né, com as crianças. E aí, esse aqui, geralmente, eu plastifico, tá? Depois, deixo guardadinho na pasta da criança, ou ela leva, deixo a critério dela, mas eu gosto sempre de plastificar pela durabilidade mesmo, mas não que seja algo obrigatório, tá? Nós temos também um bem legal, que é a minha árvore de Natal, onde a gente pinta as bolinhas, né? A gente legenda primeiro, né? Qual cor será a alegria, a raiva, a tristeza, a calma e o medo. E a gente vai pintando os enfeites dessa árvore de acordo com o que a gente sente. Então, se eu sinto muita alegria, eu vou pintar mais bolinhas amarelas. Se eu sinto pouquíssimo medo, eu vou pintar 1 ou 2 bolinhas do medo, né? Falei amarelo, porque geralmente a alegria acaba sendo amarelo, né? Que a gente, pelo menos, grande maioria dos psicólogos, acaba utilizando divertidamente, né? E aí, um upgrade que eu comentei, né? É colar pompons, ao invés de só colorir. Ou então, né, fazer uma árvore de Natal de massinha, e aí fazendo os enfeitezinhos, né? Colocando, e até depois vira um enfeite de verdade. Temos MDF também, que é um ótimo aliado para estarmos realizando, né, um upgrade nessa atividade também. Então, temos mais algumas dicas, tá vendo? Eu não consigo parar, gente, só no recurso. Eu vou dando um upgrade. Esse aqui também eu falo de um upgrade bem legal, que é o Emoções na Sexta. Cara, a gente trabalha na época da Páscoa, olha esse coelhinho, que coisa mais fofa. Aqui eu também dou a ideia de vocês comprarem cestinhas pequenininhas, né, de verdade, e colocando post-its, né, você escreve no post-it, enfim, aí a criatividade né, vai aos céus. E aí colocar, né, o nome de cada cestinha, a cestinha
das coisas que deixam você feliz, das coisas que deixam você assustado, das coisas que deixam você triste, das coisas que te deixam bravos. E aí vocês também podem ir ampliando, né? Vocês podem mudar isso aqui, não necessariamente precisa ser... pode ser, por exemplo, coisas que te deixam ansioso, né? Enfim, mas coloquei aqui algumas opções e mais uma vez, né? Vocês podem dar esse upgrade, como eu comentei com vocês, de levar cestinhas de fato para a sessão. E muito legal pra gente trabalhar na Páscoa. E mais um spoiler. Deixa eu pensar qual é o spoiler que eu vou dar. Porque eu tô com vários aqui, gente, mas eu não quero mostrar tudo. Acho que eu vou falar da sessão cinema, que é um dos meus queridinhos. Nós temos aqui, então, o kitzinho, onde vai os tickets. Aqui a gente vai colocar o dia da sessão, a hora, o local e qual filme nós vamos assistir. Nós temos muitos filmes legais que a gente consegue linkar com as demandas das crianças, principalmente, né, quando a gente fala das emoções. Então, a gente tem muitas possibilidades legais hoje em dia, o que é muito bacana, né, gente? E eu recorto aqui, a criança leva como se fosse um ingresso mesmo, sabe? Então, eu acho bem bacana essa parte, pra ficar bem divertido. E temos a parte 2, que é quando a gente já assistiu o filme. A gente vai preencher de acordo com a história desse filme, né? Então, a gente conta quais as emoções que a gente viu por aqui, né? Até deixei 2 caixinhas pra isso. A gente faz um breve resumo da história do filme, então do que o filme fala, do que o filme trata. A gente tem a moral do filme, então qual a conclusão final, né? Qual a moral desse filme? O personagem favorito e a parte favorita, que dá até pra desenhar, né? Eu acho super legal a gente finalizar com essa atividade, porque como a gente geralmente passa filmes com objetivos terapêuticos, né? De trabalhar uma demanda específica, a gente, claro, vai buscar trabalhar isso com o paciente ao fim do filme. E às vezes, gente, a gente nem passa o filme completo, porque ele levaria umas 2 sessões, e aí a gente acaba picando esse filme, ou pegando estrategicamente, né, algumas cenas. Então, eu acho muito legal a gente fazer isso aqui, para consolidar realmente o aprendizado sobre aquilo que a gente assistiu, né? Então, se a gente tá falando, por exemplo, sobre uma questão da ansiedade, e a gente assistiu Pets 2, né? Que o cachorrinho fica com alergia. Então, talvez a gente fale sobre a ansiedade aqui nas emoções. Sobre o medo, a preocupação, sobre a vergonha, enfim. A gente vai colocando aqui sentimentos, né? O que a criança for querendo colocar. Aí a gente pode fazer um relatozinho da história, a moral ali, né? Então, o cachorrinho talvez não precisava ter ficado, né, com tanto medo, né? Ele aprendeu que ele poderia enfrentar isso de uma outra maneira. E aí a gente faz a parte do personagem preferido, que eu acho super legal também. Geralmente os pacientes até se identificam, né, com o personagemzinho que vai trazer a demanda deles, né, no filme. E a parte favorita também. A gente pode até recriar essa cena, né? Tem muita coisa legal que a gente consegue fazer a partir dessa atividade aqui. Então, eu acho que eu não vou mostrar mais, não vou dar mais spoiler. Acho que eu já mostrei muito. E quem quiser, né, ter acesso a todos os outros recursos, são mais de 25 recursos temáticos, né, com temas específicos. Ai, vontade de mostrar tudo, gente! Mas quem quiser, né, já estará disponível nessa segunda-feira, a partir das 8 da manhã, tá bom? No link da nossa bio lá do Instagram. Então, quem não segue a gente, já corre lá para não ficar de fora desse lançamento, que vai estar incrível. Espero que vocês tenham gostado dos spoilerzinhos, né? Até das dicas que automaticamente se tornam dicas, né? Para vocês trabalharem aí também. E qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Super beijo!